Todo louvor pertence a Allah. Nós o louvamos, procuramos o seu auxílio e o seu perdão e procuramos refúgio em Allah contra o mal das nossas almas e contra as más consequências das nossas ações. Aquele a quem Allah guia, ninguém poderá desviar, e aquele que ele deixa desviar, ninguém poderá guiar. Testemunho que não há divindade digna de adoração em verdade, além de Allah único, sem parceiros, e testemunho que Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, é o seu servo e mensageiro. Allah exaltado seja disse, como significado do versículo 102 em Surat Al-Imran: ó vós credes, temei Allah como ele deve ser temido, e não morrais, senão como muçulmanos. E Allah disse, como significado do versículo 1 em Surat An-Nisa: ó humanidade, temei o vosso Senhor, que vos criou de uma única alma. Dela criou sua esposa, e de ambos fez surgir muitos homens e mulheres. Temei a Allah, através de quem vocês exigem os vossos direitos mútuos e respeitais os laços de parentesco. Por certo, Allah está sempre observando-vos. E Allah disse, como significado dos versículos 70 e 71 em Surat Al-Ahzab: ó vós credes, temei a Allah e falai palavras corretas, a verdade. Ele corrigirá as vossas ações e perdoará os vossos pecados. E quem obedecer a Allah e ao seu mensageiro terá alcançado um grande triunfo. Quanto ao que se segue, ó povo, temei a Allah, pois fostes encarregados a ter piedade, taqwa. Sede sinceros para com Allah em todas as vossas ações, pois isso vos foi exigido. Preparai-vos para o encontro com Allah, pois a ele retornareis. Mantede a veracidade nas palavras, nas ações e nos estados do coração, para que alcanceis o sucesso. Prestai contas de vós mesmos antes do dia de ajuste de contas e refleti sobre o que vos é recitado do livro de Allah. Allah, o poderoso e majestoso, elogiou aqueles que mantêm os laços que ele ordenou preservar. Allah disse, como significado do versículo 20 até ao versículo 24 em Surat Ar-Ra'd: aqueles que cumprem o pacto de Allah e não quebram a aliança e que mantêm os laços que Allah ordenou que fossem mantidos, temem o seu Senhor e receiam o rigoroso ajuste de contas. E aqueles que preservam, procurando o agrado do seu Senhor, estabelecem a oração, gastam do que lhes concedemos, secreta e publicamente, e retribuem o mal com o bem. Para esses haverá a excelente morada final, os jardins do Éden, nos quais entrarão juntamente com aqueles daqueles entre os seus pais, esposas e descendentes que eram virtuosos. E os anjos entrarão por todas as portas, dizendo que a paz esteja sobre vós, por causa da vossa perseverança. Quanto excelente é a morada final. Servos de Allah, Allah vos convida para os jardins do paraíso. Então, onde estão os que respondem ao seu convite? Ele elogiou essas ações e aqueles que as praticam. Onde estão os que colocam em prática? Saibam que aqueles que mantêm os laços que Allah ordenou preservar são os que verdadeiramente creem em Allah, acreditam no mensageiro sallallahu alaihi wasallam e em tudo o que ele trouxe, praticam as boas ações, temem o seu Senhor, receiam o rigoroso ajuste de contas e se previnem contra ele. Eles perseveram na obediência a Allah, lutam contra as suas próprias almas para abandonar o que é proibido, preservam os laços de parentesco, tratam com bondade os pobres, os vizinhos e os órfãos, honram as suas mães e os seus pais, afastam-se das obscenidades e dos atos reprováveis, ordenam o bem, proíbem o mal e se lembram frequentemente de Allah. Allah disse, como significado do versículo 45 em Surat Al-Ankabut: e certamente a lembrança de Allah é ainda maior. O grande sábio Abdurrahman As-Sa'di, que Allah tenha misericórdia para com ele, disse: isso é um princípio geral que abrange tudo aquilo que Allah ordenou que fosse preservado e mantido. A fé em Allah e no seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam, o amor por Allah e pelo seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam, a submissão à adoração exclusiva de Allah, sem associar parceiros a ele, e a obediência ao seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam,
incluindo também honrar o pai e a mãe por meio da bondade em palavras e ações, evitando a desobediência para com eles, manter os laços com os parentes por meio da benevolência em palavras e ações, e cumprir plenamente os direitos dos cônjuges, dos esposos, dos companheiros e das demais pessoas, tanto nos assuntos religiosos quanto nos assuntos mundanos. A causa que leva um servo a manter aquilo que Allah ordenou que fosse mantido é o temor a Allah e o medo do dia do ajuste de contas. Por isso Allah, o exaltado seja, disse, como significado do versículo 21 em Surat Ar-Ra'd, e temem o seu Senhor. Ou seja, eles o temem. Esse temor impede que se atrevam a desobedecer a Allah ou que negligenciem qualquer um dos seus mandamentos por receio do seu castigo e na esperança da sua recompensa. Portanto, temei a Allah, ó servos de Allah, preparai para vós mesmos boas ações, pois as encontreis diante de vós. Guardai-vos do arrependimento causado pela morte, quando já não haverá oportunidade de agir. Trabalhai nesta vida para aquilo que virá depois dela. Não sejais como aqueles que partiram desta vida com os seus registros de ações manchados pelos pecados. Eles foram enganados pelas falsas esperanças e pelo adiamento do arrependimento. E se tivessem refletido sobre a recompensa e a prestação de contas, teriam-se preparado para esse dia. Que Allah nos purifique da impureza dos pecados e nos perdoe pelas grandes transgressões que cometemos. Ó Allah, abençoa-nos por meio do grandioso Alcorão e faz-nos beneficiar dos seus versículos e da sua sábia lembrança. Ó Allah, ajuda-nos a lembrar-te, a agradecer-te e a adorar-te da melhor maneira. Ó Allah, inspira-nos a retidão, concede-nos misericórdia vinda de ti e prepara para nós um caminho de orientação em todos os nossos assuntos. Ó Allah, faz-nos retornar a ti com um belo retorno. Digo estas palavras que ouvistes e peço perdão a Allah por mim, por vós e por todos os muçulmanos. Portanto, pedi-lhe perdão. Por certo, Ele é o perdoador, o misericordioso. Todo louvor pertence a Allah, Senhor dos mundos. Testemunho que não há divindade digna de adoração, em verdade além de Allah, único, sem parceiros. E testemunho que o nosso mestre e profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o seu servo e mensageiro. Allah o escolheu, concedeu-lhe os seus favores e o satisfez. Fez prevalecer a sua religião sobre todas as demais, aperfeiçoou por meio dele a religião, completou a sua bênção e graça e depois o chamou para si, concedendo-lhe a posição mais elevada junto à Companhia Suprema. O Allah, envia os teus elogios e paz sobre o teu servo e mensageiro, o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sobre a sua família, os seus companheiros e todos aqueles que o seguirem com excelência. Quanto ao que se segue, ó povo, temei a Allah como ele verdadeiramente deve ser temido. Fortalecei o vínculo entre vós e o vosso Senhor por meio da abundante lembrança, a dhikr e do agradecimento a Ele, bem como pela prática frequente da caridade. Preparai provisões nesta vida para a outra vida. Aproveitai da vossa saúde antes da doença, do vosso tempo livre antes da ocupação, da vossa riqueza antes da pobreza, da vossa segurança antes do medo e da vossa alegria antes da tristeza. Pois as circunstâncias da vida não permanecem sempre as mesmas. Muitas vezes as situações mudam para o seu oposto. Allah exaltado seja disse, como significado do versículo 140 em Surat Al-Imran, e tais dias nós alternamos entre as pessoas. Pedi a Allah auxílio, orientação, sucesso e firmeza, pois todos os assuntos estão em suas mãos, enquanto ao servo cabe apenas utilizar os meios permitidos. Aumentai as vossas súplicas, buscai constantemente o seu perdão e refugiai-vos nele. Aproximai-vos de Allah por meio da obediência a Ele e da obediência ao seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam,
submetendo-vos completamente. Ó muçulmanos, Allah ordenou-nos algo que Ele próprio iniciou dizendo: por certo, Allah e os seus anjos enviam elogios sobre o profeta. Ó vós que credes, enviai o elogio sobre ele e saudai-o com uma saudação de paz. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que enviar um elogio sobre mim uma única vez, Allah enviará 10 elogios sobre ele. O profeta sallallahu alaihi wasallam era a pessoa mais humilde entre as pessoas e a que mais beneficiava os outros em todas as circunstâncias. Comia do alimento lícito que estivesse disponível. Preferia atender às necessidades dos necessitados e daqueles que tinham família a sustentar antes das suas próprias necessidades. Nunca recusava aquilo que possuía e jamais se sobrecarregava procurando aquilo que não tinha. Ó Allah, envia os teus elogios e a paz sobre o teu servo e mensageiro, o nosso profeta, sallallahu alaihi wasallam. Concede-lhe al-wasila, a excelência, o mais elevado grau, e ressuscita-o na posição louvável, al-maqam, al-mahmud. Ó Allah, esteja satisfeito com os 4 califas retamente guiados, Abu Bakr, Omar bin Khattab, Uthman ibn Affan e Ali bin Abi Talib, com todos os demais companheiros do teu profeta, sallallahu alaihi wasallam, com os membros puros da sua família e com todos aqueles que o seguiram com excelência até o dia do juízo. Ó Allah, inclui-nos entre eles por tua graça e benevolência, ó mais misericordioso dos misericordiosos. Ó Allah, nós te pedimos que fortaleças o Islão e eleves a condição dos muçulmanos e concedes o teu cuidado e o teu sucesso àqueles que fazem boas ações e promovem o bem para o povo e para a sociedade. O guardião das 2 mesquitas sagradas, o rei Salman bin Abdelaziz, e o seu príncipe herdeiro, o príncipe Mohammed bin Salman. Ó Allah, concede-lhes a tua vitória e fortalece-os com o teu auxílio e a tua orientação. Ó Allah, concede sucesso a todos os governantes dos muçulmanos para que governem de acordo com o teu livro e com a sunna do teu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ó Allah, protege os nossos soldados que vigiam as fronteiras, fortalece a sua determinação, guia os seus esforços, frustra os seus inimigos e concede-lhes vitória sobre os agressores, ó Senhor dos mundos. Nós te pedimos, ó Allah, ó vivente, ó sustentador de tudo, aquele a quem não toma nem sonolência nem sono, concede a quem te pede e àquele que está privado de recursos. Proporciona-nos um sustento lícito, halal, bom e abençoado, ó tu que, quando decretas algo, apenas dizes "se" e ele é. Ó Allah, concede-nos sucesso para te obedecer, servir-te e realizar aquilo que tu amas e com o que te agradas. Ó Allah, purifica os nossos corações de shirk, de associar parceiros a ti, da hipocrisia, do rancor, da inveja, da cobiça, do ódio e da inimizade. Ó Allah, concede-nos um bom fim e faz-nos morrer pronunciando a palavra: não há divindade digna de adoração em verdade, além de Allah, e Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o mensageiro de Allah. Ó Allah, perdoa os crentes e as crentes, os muçulmanos e as muçulmanas, os vivos e os falecidos. Por certo, tu és omnividente, aquele que responde às súplicas. Ó Allah, envia sobre nós chuva benéfica e misericórdia, e não nos faça estar entre os desesperados. Ó Allah, pedimos o teu perdão, tu és certamente o grande perdoador. Então envia sobre nós chuvas abundantes. Ó Allah, somos criaturas dentre as suas criaturas, não nos prives do teu favor por causa dos nossos pecados. Ó Allah, tem misericórdia dos teus servos, das tuas terras e dos teus animais. Espalha a tua misericórdia e dá vida à terra morta. Por certo, tu tens poder sobre todas as coisas. Servos de Allah, aumentai a lembrança de Allah, pois nela há vida para os corações e por meio dela os pecados são perdoados. E certamente a lembrança de Allah é ainda maior e Allah sabe o que fazeis.